Bom dia, irmãos e irmãs queridos, bom dia a todos, que a graça, a paz e o amor de Deus estejam com cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro dos chamados. Espero que todos vocês estejam super bem e se você não está, eu tenho certeza que você ficará com a nossa aula de hoje. Bom dia, Rosélia, bom dia, Tassiane, bom dia, Emerson, espero que todos vocês estejam super bem. Bom dia, Nira. Hoje nós vamos falar sobre os 3 hábitos mais poderosos que existem para que você esteja tendo mais intimidade com Deus. Bom dia, Rúbia, bom dia, Gilma, bom dia, Rafaela. Muita gente me pergunta, João, como é que eu posso ter mais intimidade com Deus? Como é que eu posso estar me aproximando de Deus? Como é que eu posso estar cada vez mais próximo dele, cada vez mais próximo da vontade dele? Como é que eu tenho uma relação cada vez mais íntima com Deus? E hoje nós vamos falar sobre os 3 hábitos mais poderosos para que você esteja cada vez mais próximo de Deus. Os 3 hábitos que eu tenho certeza que vão mudar, transformar a sua história e a sua jornada a partir de hoje para sempre. Se você colocar em prática e vivenciar esses 3 hábitos que eu trouxe aqui para você hoje, em 2025, eu tenho certeza que esse ano será o melhor ano da sua vida de forma disparada. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos. Bom dia, Zélia. Bom dia a todos. Espero que todos vocês estejam super bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Comenta um eu aqui se é a primeira vez que você está entrando na live. Bom dia, Felipe. Se você ainda não me conhece, eu me chamo João Pedro, sou mensageiro da fé. E se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele tem algo de novo sobre você, é porque Ele tem algo de novo sobre a sua vida. Então abre o seu coração para que Ele venha te mudar, para que Ele venha te transformar. Eu vou estar te guiando aqui para uma caminhada de paz, felicidade e propósito que Deus tem para você, que Deus tem para a sua caminhada, que Deus tem para a sua jornada. Amém, irmãos? 3 hábitos mais poderosos para você ter mais intimidade com Deus. Talvez você já tenha colocado em prática algum desses hábitos, talvez você já conheça esses hábitos, muito provavelmente você já conhece esses hábitos. E talvez você até pense, João, mas esses hábitos são muito simples, mas é sobre você entender que o extraordinário mora na simplicidade. Já declare isso aqui embaixo. O extraordinário mora na simplicidade. O extraordinário mora na simplicidade. Muitas das vezes a gente acha que algo é muito simples, e porque a gente acha que essa coisa é muito simples, a gente acaba não aplicando, e por a gente não aplicar, por a gente não colocar em prática ali no nosso dia a dia, a gente deixa de evoluir, a gente deixa de crescer. Então é sobre você entender que muitas das vezes o seu crescimento, a sua proximidade com Deus, ela não vem por você não praticar, ou por você não se aprofundar nesses hábitos simples. Como eu falei, a partir de você vivenciar esses hábitos, eu tenho certeza que você vai vivenciar o melhor 2025 da sua vida. Eu tenho certeza que a sua intimidade com Deus vai para um novo nível a partir de você se aprofundar nesses 3 hábitos. É sobre você colocar esses hábitos em prática e ir se aprofundando cada vez mais nele. E ir tendo cada vez mais profundidade em cada um desses hábitos. Amém, irmãos? A gente começa essa nossa aula de hoje com Tiago 4:8. Cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Esses 3 hábitos é justamente para isso. É justamente para que você esteja cada vez mais chegando perto de Deus. É para que você seja cada vez mais próximo dEle. E a partir disso, você vai estar cada vez mais próximo da fonte de tudo que nós precisamos. Deus é a fonte da nossa felicidade. Deus é a fonte do nosso amparo. Deus é a fonte da nossa provisão. Deus é a fonte das melhores direções para a nossa vida. Deus é a fonte da nossa paz. Deus é a fonte da nossa felicidade.
Deus é a fonte dos melhores direcionamentos, das melhores soluções para nós, para nossa caminhada. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Já declarei isso aqui embaixo. Deus é a fonte de tudo que eu preciso. Esses 3 hábitos vão fazer com que você venha estar cada vez mais próximo do nosso Deus, que é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Então pegue papel e caneta, anote os pontos, os princípios que mais tocarem o seu coração, que eu tenho certeza que essa aula de hoje vai te abençoar imensamente. Amém, irmãos? E o nosso primeiro hábito é justamente a gente ter o hábito de cultivar a oração intencional. Eu já declarei isso aqui embaixo. Oração intencional. É sobre a gente ter uma oração sendo ela de uma forma como se fosse uma conversa sincera com Deus. Muitas das vezes, por conta de muita religiosidade, a gente acaba sendo ensinado que a gente tem que orar ali com palavras muito complexas, que a gente tem que orar como se a gente estivesse ali no momento de performance com Deus, mas o que Deus quer de nós durante a nossa oração é que a gente seja intencional, é que a gente abra e quebrante totalmente o nosso coração com Deus ali na presença dele. Quanto mais a gente vai conversando com Deus, mais sensível a gente vai ficando com ele. Cada vez mais que a gente vai orando, mais a gente vai entendendo aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para nossa jornada. Talvez você esteja aqui hoje e você me diga: João, o que eu quero hoje é saber qual é a vontade de Deus para minha vida. O que eu quero hoje é saber qual é o propósito que Deus tem para minha história, para minha jornada. A partir da sua vida de oração, você fica cada vez mais sensível a Deus, você fica cada vez mais sensível a ouvir a voz dele e o seu propósito, o seu chamado, a vontade dele sobre a sua vida, a vontade dele sobre a sua história, acaba ficando cada vez mais claro. O seu relacionamento com ele fica cada vez mais profundo. Quanto mais tempo você gasta em oração, cada vez mais o seu tempo de oração fica mais profundo, seu relacionamento com Deus fica mais profundo. Assim como o relacionamento. Não tem como a gente ter um relacionamento profundo com alguém que a gente conheceu se a gente passar pouco tempo com essa pessoa. Não é verdade? A gente vai ter um relacionamento profundo com uma outra pessoa a partir de a gente passar muito tempo com ela, a partir de a gente ver ela várias vezes. E muitas das vezes a gente quer ter um relacionamento profundo com Deus. Muitas pessoas querem ter um relacionamento profundo com Deus, mas sem passar tempo com Ele. Sem passar tempo com Ele em oração, sem passar tempo com Ele com leitura bíblica. Só que é impossível a gente construir um relacionamento profundo, a gente construir realmente um relacionamento onde a gente vai ter muita intimidade com Deus, sem passar tempo com Ele. Já declare isso aqui embaixo. Intimidade é igual a tempo com Deus. Já declare isso aqui embaixo. Intimidade é igual a tempo com Deus. Amém, irmãos? Assim como até o próprio Jesus fazia. Certas vezes Jesus estava ali cercado de inúmeras pessoas e ele saía ali daquelas pessoas que ele estava rodeado, dos discípulos ou de outros homens e mulheres, e ele ia ali para o momento dele com Deus. Isso nos mostra o quão é importante a gente se retirar, às vezes, para ter o nosso momento com Deus. Às vezes se retirar ali um pouquinho da nossa família, para ter o nosso tempinho com Deus. Às vezes dar uma pausa ali no trabalho. Às vezes dar uma pausa do celular, do TikTok, ali que a gente está assistindo, dar uma pausa ali dos conteúdos que a gente está assistindo para buscar esse momento de intimidade com Deus. O próprio Jesus fazia isso para deixar de exemplo para nós. Tudo que Jesus fez, Ele fez para nos dar exemplo. Tudo que Jesus fez, Ele fez para que a gente viesse ter Ele como exemplo. E Ele mesmo se retirava em certos momentos para ir buscar a Deus, para ir ter o tempo de intimidade dele com o Senhor. E por isso Ele tinha a vida de proximidade dele com Deus. E em muitos momentos da nossa jornada a gente vai ter que fazer isso. Às vezes sair, se retirar um pouquinho, ir para o nosso quarto e orar. A Bíblia vai dizer que é muito importante a gente orar o tempo inteiro. Então é sobre você orar indo para o seu trabalho, é sobre você orar em casa,
é sobre você orar em todos os lugares que você estiver. Mas a oração mais forte é a oração que está lá escrita no livro de Mateus, que é sobre a gente ir para o nosso quarto, fechar nossa porta e orar em secreto para que o nosso Pai venha nos recompensar. Já nota isso, a oração mais poderosa é a oração do nosso secreto. Essa oração poderosa que mais existe. Essa é a oração mais forte que vai existir. É muito importante a gente orar durante todo o nosso dia. É muito importante a gente ter o nosso diálogo, a nossa conversa ali com Deus durante todo o nosso dia. Mas a oração mais poderosa que existe sempre vai ser a oração que você terá no seu secreto. A oração onde você vai ir para o seu quarto, fechar a porta e ter ali o seu momento com Deus. A oração, ela também é o nosso escape. Já conheci inúmeras pessoas que estavam passando por um momento de angústia, que estavam passando por um momento de muita aflição sobre o coração, e o que mais ajudou elas foi ter esse relacionamento com Deus. Não é só sobre conhecer a Deus, não é só sobre saber que Deus existe, mas é sobre ter um relacionamento com Deus. O que muda a nossa jornada, o que muda a nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada cristã, não é saber que Deus existe, mas é ter relacionamento com Deus. Não é saber que Deus existe, não é saber que Deus está lá nos céus, mas é sobre a gente ter relacionamento íntimo com Deus. Conforme a gente vai tendo esse relacionamento íntimo com Deus, Ele vai nos dando direcionamento, Ele vai derramando cada vez mais da paz dEle sobre nós, sobre a nossa jornada, Ele vai nos dando força, Ele vai renovando a nossa fé, Ele vai tomando a dianteira das nossas batalhas, Ele vai nos dando as melhores soluções. Deus tem os melhores direcionamentos para você, para a sua história, para a sua casa, para a sua família. Deus tem os melhores direcionamentos para que você venha viver uma nova caminhada de paz. Deus tem as soluções para que você venha vencer as adversidades, as batalhas que se levantaram contra você. Deus tem os melhores caminhos para a sua jornada. Deus é aquele que pode abrir portas sobrenaturais, onde não existe porta. Mas para que tudo isso venha acontecer, é muito importante a gente ter esse relacionamento diário com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. Já declaro isso aqui embaixo. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O que Ele quer de nós é isso. A vontade que Ele tem para a nossa vida é que a gente venha ter relacionamento com Ele. É que a gente venha ter intimidade com Ele. Assim como é o título da nossa live. 3 hábitos poderosos para que você venha ter intimidade com Ele. Para que você venha ter intimidade com Deus. E um dos hábitos para que você venha ter essa intimidade é justamente você cultivar diariamente esse tempo de oração. Isso é um ponto muito importante. A oração, ela é algo diário que nós temos que ter. A oração não é algo que a gente vai fazer quando um problema surgir. A oração não é algo que a gente vai fazer quando a gente estiver sentindo vontade. A oração não é algo que a gente vai fazer ali quando a gente precisar orar por uma outra pessoa. A oração, ela é um hábito que nós temos que cultivar diariamente. Assim como nós tomamos banho, a gente tem que orar também diariamente. A gente tem que lavar, limpar o nosso coração com Deus diariamente. Assim como uma grama que a gente vai ter ali na nossa casa. Se a gente não estiver todo dia ali cuidando um pouquinho da nossa grama, se a gente não estiver todo dia cuidando ali do nosso jardim, daqui a pouco o jardim começa a crescer muito e já fica um jardim todo feio. Já fica um jardim ali que não é um jardim bom. Assim também é na nossa jornada espiritual, assim também é na nossa caminhada com Deus. A gente tem que estar ali diariamente o buscando, diariamente passando tempo com Ele. Independente do tempo que for. Talvez hoje você não tenha a sua rotina espiritual de oração. Talvez hoje você esteja dando os primeiros passos. Talvez você me diz, João, eu me converti, eu estou começando a conhecer a Deus, eu estou dando meus primeiros passos na minha caminhada cristã. Quanto tempo que eu tenho que passar com Deus? Talvez você me pergunte, João, quanto tempo que eu tenho que passar com Deus? O tempo não é o mais importante, mas o mais importante é você ir para o seu quarto e abrir o seu coração totalmente com Deus.
É sobre você ter o seu momento de intimidade com o seu Pai. Ele é Deus, mas Ele também é Pai e também é amigo. E a oração é esse tempo onde você vai ter essa intimidade com Ele, para que você venha viver o sobrenatural que Ele tem para você e para a sua história. Assim como Daniel foi jogado na cova de leões certa vez, mas porque ele era um homem que tinha intimidade com Deus, a Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia, porque ele tinha essa rotina espiritual, ele teve o escape dele, ele viveu aquilo de sobrenatural que Deus tinha para ele, ele viveu aquilo de sobrenatural que Deus tinha para a jornada dele. Muitas das vezes a gente quer viver o sobrenatural, mas a gente não quer passar tempo com Deus. Os homens que mais viveram coisas sobrenaturais com Deus, eles passavam tempo com Deus. Os homens que viveram as coisas mais sobrenaturais com Deus, eles passavam tempo diário com Deus. Então é sobre a gente se gastar cada vez mais com o Senhor, para que Ele venha derramar cada vez mais das bênçãos, dos milagres, e para que a gente venha ter cada vez mais intimidade com Ele. A nossa oração é como se a gente estivesse recarregando a bateria do nosso celular. Se a gente não orar, a gente vai perdendo a força, a gente vai perdendo a fé. Se a gente não orar, a gente não está recarregando esse celular. Se a gente não orar, a gente fica cada vez mais distante de Deus. É aí que a gente vai se esfriando. Se a gente não ora, a gente fica cada vez menos sensível ao Senhor. As coisas do mundo começam a ficar cada vez mais atrativas. As coisas que não são agradáveis a Deus começam a ficar cada vez mais atrativas. E é sobre você entender que Deus tem grandes planos reservados para a sua vida. Deus tem grandes planos reservados para a sua jornada. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova caminhada onde Ele vai derramar bênçãos. Deus tem uma nova caminhada onde Ele vai derramar milagres que vão mudar completamente a história da sua casa. Deus tem milagres que vão mudar completamente a sua saúde. Deus tem milagres que vão mudar completamente a história da sua empresa, do seu negócio. Deus tem milagres que vão mudar completamente aquilo que tem feito você ficar tão mal. Deus tem milagres que vão mudar o seu coração. Deus tem milagres que vão mudar a forma, a visão que você vê o mundo. Deus tem milagres reservados sobre a vida dos seus filhos. Deus tem milagres reservados para a sua família, para o seu casamento. Deus tem milagres reservados para todas as áreas da sua vida. Assim como Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então Deus tem milagres reservados para cada área da sua vida. Deus tem grandes planos reservados para cada área da sua vida, porque Ele é um Deus grandioso. Quanto mais a gente se joga para Ele, quanto mais a gente busca Ele, mais Ele vai derramando daquilo que Ele tem para nós. Quanto mais a gente gasta tempo com Ele, mais Ele vai derramando bênçãos e milagres sobre nós, sobre a nossa jornada. Aquela frase que eu não lembro quem foi o autor: não tem como derrubar um homem que já está ajoelhado orando para Deus. Quanto mais você busca o Senhor, mais Ele vai renovando a sua força, maior vai sendo a sua fé, mais você vai tendo os melhores direcionamentos de Deus para a sua caminhada e para a sua vida. Por isso que Ele diz que a gente tem que orar. Deus é um Deus intencional. Tudo que Ele pede para nós, tudo que está na palavra de Deus que Ele nos pede, é para que a gente venha viver uma nova caminhada de paz, felicidade e propósito. Algumas pessoas pensam em Deus como se fosse um velhinho, um avô chato, que pede as coisas ali, um avô chato que é conservador, que pede as coisas ali, mandando, para que você venha ter uma vida triste, para que você venha deixar os prazeres de lado. Mas tudo que Ele nos pede é para que a gente venha fazer justamente o contrário. É justamente para que a gente venha ter uma vida de paz, uma vida de propósito, uma vida onde a gente vai viver a real plenitude, a real felicidade que só há nele. Por isso Ele pede certas renúncias para nós, por isso Ele pede que a gente vá para certos caminhos, por isso Ele pede para que a gente venha deixar certas coisas. Não é porque Ele é um velho chato, muito pelo contrário, porque aquele que nos criou sabe
aquilo que é melhor para nós. Aquele que nos criou sabe aquilo que é melhor para nossa caminhada. Toda renúncia que Ele pede para nós, tudo aquilo que Ele nos pede para deixar de lado, é justamente para que a gente venha viver a paz, a felicidade, a plenitude que Ele tem para nós, que Ele tem para nossa jornada. E isso vem também a partir da nossa vida de oração. Então, para que você venha ter esse hábito na sua história, é sobre você orar durante o seu dia, mas é sobre você principalmente deixar um horário ali reservado durante o seu dia, fixo. É muito importante você deixar um horário fixo durante o seu dia para que você venha buscar a Deus ali no seu secreto. Como a palavra de Deus diz, vá para o seu quarto, feche a sua porta, para que o seu Deus que está no céu te escute em secreto. Então vá para o seu quarto, tire um momento. Se você ainda não tem esse hábito de orar todos os dias, ore, nem que seja 5 minutinhos, nem que seja uma oração ali antes de você dormir de 5 minutinhos, que eu tenho certeza que você ter esse hábito todos os dias vai mudar, vai transformar a história da sua vida e da sua jornada. Você vai ver como o seu ano de 2025 vai ser um ano sobrenatural. Quando você menos perceber, você já vai estar vivendo milagres. Quando você menos perceber, você já vai estar vivendo respostas de orações, porque você decidiu persistir em orações, porque você decidiu continuar buscando em orações. O primeiro passo para que a gente venha ter uma jornada de intimidade com Deus começa a partir da nossa vida de oração. Quando a gente coloca a nossa dependência nas mãos dele, mostrando que sem Deus nós não podemos fazer nada, que é uma verdade, porque tudo que nós temos vem de Deus. Cada batida do nosso coração é dada por Deus, tudo que nós temos ao nosso redor é dado por Deus, e quando a gente ora, a gente mostra essa dependência que nós temos por Ele. Amém, irmãos? Comentem o eu se esse nosso primeiro ponto fez sentido aqui para vocês, se esse nosso primeiro hábito fez sentido para vocês. Comentem um eu aqui embaixo, se esse nosso primeiro hábito da gente cultivar de uma forma intencional a nossa oração dentro da nossa jornada, dentro da nossa caminhada, fez sentido para vocês. A Lúcia comentou eu, Rafaela comentou eu, a Fernanda comentou eu, amém, glória a Deus. Rosélia comentou eu, amém, amém, amém. Lani comentou eu, Eustáquio comentou eu, a Raide comentou eu, Lani comentou eu, glória a Deus. Cris comentou eu, Fabiana sim, amém, amém, amém. Net, eu sempre estou em orações, glória a Deus, Net. Camila, eu, amém. Carol, eu, amém, amém, amém. Correia, eu, amém, amém, amém. Sica, eu, Rose, eu, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Aninha, eu, Bia, eu, Prete, eu. O nosso segundo hábito para que você venha ter, bom dia, Alessandro, Alda, eu. O nosso segundo hábito para que você venha ter, Edna, eu, para que você venha ter muito mais intimidade com Deus, Lene, eu. O segundo hábito para que você venha ter muito mais intimidade com Deus, para que você venha cada vez mais se aproximar de Deus, é justamente você alimentar a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus. Como eu falei, são hábitos que muitas das vezes vão aparentar ser simples, mas o extraordinário, o sobrenatural vem a partir da gente colocar hábitos simples durante o nosso dia a dia. É como se fosse um atleta de alto rendimento, que às vezes a gente vai olhar, a gente vai ver ele ali praticando o esporte, a gente vai ver ele fazendo ali aqueles esportes deles, a gente vai falar, meu Deus, isso aqui é sobrenatural o que ele está fazendo. Mas quando a gente vai ver a rotina dele, a gente vê que os hábitos dele são muito simples. Ele faz todo dia a mesma coisa praticamente. E assim também é na nossa jornada espiritual. É sobre a gente fazer ali todo dia as mesmas coisas, mas é sobre a gente se aprofundar cada vez mais. E quanto mais a gente busca a Deus, com cada vez mais intensidade, mais Ele vai derramando da paz, da alegria, da força,
mais Ele vai derramando dos melhores direcionamentos, mais Ele vai derramando das melhores soluções sobre nós, sobre a nossa história e sobre a nossa jornada. Cada vez mais Ele vai nos guiando para uma nova caminhada. Cada vez mais Ele vai mostrando qual é a vontade dEle sobre nós e sobre a nossa jornada. E a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Quanto mais você gasta tempo com Ele, mais você passa a entender qual é a vontade dEle sobre a sua história e sobre a sua jornada. E a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Muitas das vezes a gente se joga em planos, achando que esses nossos planos são melhor para a nossa história, são melhor para a nossa jornada, mas chega lá na frente e a gente só quebra a cara. Agora a vontade de Deus, ela sim é boa, agradável e perfeita. Amém, irmãos? A gente abrir a palavra para ler, é como se Deus estivesse mostrando o amor dele por nós, é como se fosse uma carta escrita de Deus, pelo amor que Ele tem para nós. É a partir da palavra que a gente conhece quem realmente é Deus, é a partir da palavra de Deus que nós realmente vamos fortalecer a nossa fé com as promessas de Deus, é a partir da palavra de Deus que a gente vai ficar cada vez mais próximo dEle, é a palavra de Deus que vai nos sustentar no nosso dia mal, a partir das promessas dEle. Já declaro isso aqui embaixo. A promessa sustenta a fé. A promessa sustenta a fé. Muitas das vezes vão ter pessoas que elas não vão conseguir prosseguir na caminhada de fé delas, justamente porque elas não têm as promessas de Deus muito bem firmadas na mente e no coração delas. Assim como a palavra de Deus diz, aquele que mantém e coloca em prática as minhas palavras é como um homem que tem uma casa firmada na terra, passa as ondas e essa casa se mantém firmada. Agora aquele que não vivencia a minha palavra é como um homem que tem um castelo de areia, vem a onda e essa casa se desfaz. Só que a gente só vai conseguir colocar em prática a palavra de Deus, a gente só vai conseguir vivenciar a palavra de Deus a partir de a gente estar alimentando cada vez mais a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus. Assim como a Nath colocou, a fé é tudo, exatamente. Sem a fé a gente não consegue continuar a nossa caminhada cristã. Até a palavra de Deus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. E como que a gente pode estar alimentando a nossa fé? A partir de a gente estar alimentando o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você alimenta a sua mente e seu coração com a palavra de Deus, maior é a sua fé. Esse é um ponto muito importante, tá? Anota esse ponto. Quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais eu alimento a minha fé. Você quer ter uma fé inabalável, uma fé que não é uma fé que se oscila, uma fé que realmente está firmada em Deus, uma fé onde os problemas vão vir, mas você vai continuar caminhando, uma fé que os gigantes vão se levantar contra você, mas você vai continuar avançando, uma fé que não vai ser uma fé que se oscila, uma fé que não é uma fé que um dia está alta, uma fé que um dia está baixa, uma fé que mantém os olhos, os corações inclinados em Deus, uma fé que não depende de circunstâncias, uma fé que depende da situação do governo, uma fé que não depende de nada para crescer, para que você venha ter esse nível de fé. É sobre o seu coração, é sobre a sua vida, ser uma vida onde você vai estar cada vez mais alimentando o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Já declaro isso aqui embaixo. A palavra de Deus constrói uma fé inabalável. A palavra de Deus constrói uma fé inabalável. É aí que vem a famosa fé inabalável. É quando nós alimentamos diariamente a nossa mente com a palavra de Deus. Por isso é muito importante também você estar aqui conosco. Quanto mais você vai ouvindo da palavra de Deus, mais a sua fé vai sendo fortalecida. Eu trago aqui para vocês diariamente princípios da palavra do Senhor, princípios da palavra de Deus, para que você venha estar cada vez mais próximo dele, para que ele venha cada vez mais te dar direções, para que você venha viver uma vida por princípios. Uma vida por princípios, uma vida de princípios é uma vida que você tem uma vida de paz, é uma vida que você tem uma vida de tranquilidade,
de leveza, uma vida de propósito, que é a vida que Deus tem reservado para você. A nossa vida, ela vai se resumir, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela vai se resumir em a gente buscar a Deus em oração e a gente viver uma vida de princípios. Aí talvez você me diga, João, mas o que é um princípio? É uma base que Deus deixou para nós, para que a gente venha cada vez mais viver uma vida que Ele tem para nós. Uma vida de paz, uma vida de felicidade, uma vida onde nós vamos fazer a vontade dEle. A partir da gente seguir princípios e a partir da gente buscar a Deus em oração. E um princípio é sobre a gente alimentar a nossa mente, o nosso coração com a palavra de Deus. Assim como Deus fez com Josué. Josué era um homem que ele foi o sucessor de Moisés. Imagina a pressão que Josué passou. Imagina a pressão que Josué viveu. Talvez hoje você esteja passando pelo mesmo momento de Josué, onde você está com muita pressão em cima de você, pressão da família, pressão ali talvez da sua igreja, pressão talvez ali no seu negócio. Josué passou pela mesma situação, aonde ele foi o sucessor de Moisés. Imagina o que é ser o sucessor de Moisés. Ele ficou com aquela pressão ali em cima dele, mas Deus falou: medite na minha palavra, reflita na minha palavra dia e noite. Olha o direcionamento que Deus deu para Josué. Medite na minha palavra dia e noite, que os seus planos darão certo, que você será bem-sucedido. E a partir disso, Josué viveu milagres sobrenaturais com Deus, porque a mente dele estava cheia da palavra de Deus, porque o coração dele estava bem alimentado da palavra de Deus. O que você tem alimentado a sua mente hoje? O que você tem alimentado a sua mente e o seu coração hoje? Isso vai dizer qual será o nível da sua fé. Quanto mais você alimentar a sua mente e o seu coração com tudo aquilo que é de Deus, cada vez mais a sua fé vai ser maior. E quanto maior a fé, maior os milagres. Já declaro isso aqui embaixo. Quanto maior a fé, maior os milagres. Quanto mais fé você tiver em Deus, mais Ele vai derramar as bênçãos dele sobre a sua história. Quanto mais fé, mais paz, mais alegria, mais felicidade você vai ter, porque quanto mais fé, mais próximo você estará de Deus. E o nosso Deus é um Deus de milagres. Isso é quem Ele é, isso é o que Ele faz. Quanto mais próximo de Deus, quanto maior a fé, maior serão os milagres que você e a sua casa irão viver. Deus disse para Josué: medite na minha palavra dia e noite, porque ele meditou na palavra dia e noite, porque ele teve uma vida firmada na palavra, ele viveu tudo aquilo de extraordinário que Deus tinha para ele, que Deus tinha para a jornada dele. Como que eu devo me portar sobre o meu trabalho? Isso está na palavra de Deus. Como que eu devo me portar sobre o meu relacionamento? O que é o amor? Isso está na palavra de Deus. O amor é paciente, tarda em se irar, é benigno. O amor se importa com o próximo, é cuidadoso. Tudo isso está na palavra de Deus. Então a palavra de Deus passa a ser um manual para a sua história. A palavra de Deus passa a ser um manual para a sua vida. E toda decisão que você tomar a partir da palavra de Deus vai fazer com que você venha viver as bênçãos e os milagres que Deus tem reservado para a sua história. Eu vou escolher alguém para me relacionar. Se você escolher a partir da palavra de Deus, se você escolher um homem ou uma mulher que tem princípios que estão na palavra de Deus, esse relacionamento vai dar certo. Se você seguir os princípios na sua vida financeira que estão na palavra de Deus, de administrar bem, de pensar antes de tomar uma decisão, você vai viver um futuro de paz, para que você venha viver um futuro de felicidade, a partir de você fazer o que a palavra de Deus diz, colocando as pessoas certas ao seu lado, tomando cuidado com tudo aquilo que você fala, enfim, a partir de você seguir os princípios que estão na palavra de Deus, a partir de você estar sempre se alimentando com a palavra de Deus, é aí que cada vez mais você constrói o futuro de paz, felicidade e propósito que Deus tem para você. Existirão certas atitudes, certas decisões que somente nós vamos poder fazer por nós. Deus ele vai nos capacitando,
Deus ele vai derramando da sabedoria dele, mas Deus não vai fazer com que a gente venha pegar a palavra dele e abrir diariamente para que a gente venha ler. Deus não vai obrigar a gente a orar, Deus não vai obrigar a gente a fazer segundo o hábito que é de ler a palavra de Deus. Mas quanto mais a gente entende que é isso que ele quer para nós, que essa é a vida que nós temos que seguir, a partir de nós sermos separados por ele, é aí que cada vez mais a gente possa viver a vontade dele e aquilo que ele tem para nós. É sobre você entender isso. Talvez você me diga, João, mas hoje eu estou aqui no ambiente, hoje eu estou aqui diante de uma família onde ela não é cristã, eu estou num ambiente onde as pessoas não buscam o Senhor. É sobre você buscar independente das pessoas que estão ao seu redor. Sobre você entender que você foi separado por Deus, você foi escolhido por Deus. A palavra de Deus vai dizer, não foi você que escolheu a Deus, foi Deus quem te escolheu realmente para ser diferente. Você foi escolhido para você viver uma vida de milagres, você foi escolhido para viver uma vida de bênçãos, você foi escolhido para viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus, para viver coisas que naturalmente você não iria viver, para viver coisas que na força do seu braço você não iria viver. Você foi escolhido para viver coisas extraordinárias e sobrenaturais que Deus tem para a sua história, que Deus tem para a sua jornada, que Deus tem para a sua casa. Você foi escolhido por Deus para isso. Mas para que você venha cada vez mais estar alinhado com a vontade de Deus, para que você venha cada vez mais estar vivendo realmente a vontade de Deus sobre a sua história, é muito importante você estar sempre alimentando a sua mente e a seu coração com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser como se fosse uma bússola no meio de um deserto. A gente vai passar por certos desertos na nossa jornada, não é verdade? Talvez você já tenha passado por um deserto financeiro, talvez você já tenha passado por um deserto no seu casamento, talvez você já tenha passado sobre um deserto profissional, talvez um deserto na sua saúde, talvez você esteja passando por um deserto nesse momento que você está passando hoje. E é sobre você entender que a palavra de Deus vai ser uma bússola diante desse deserto. Uma bússola para que você traga a sua mente e seu coração as promessas de Deus que vão fazer com que a sua fé venha estar cada vez mais fortalecida. Uma bússola para você, quando você estiver perdido, para quando você não souber para onde você vai, se você vai para a esquerda ou para a direita. Uma bússola que vai te mostrar os princípios da palavra de Deus, que são inerrantes e infalíveis. As suas decisões que você vai tomar podem te levar a caminhos ruins, podem te levar a caminhos de frustrações. Agora, se você viver uma vida guiado pela palavra de Deus, ela vai te levar para um lugar de paz, ela vai te levar para um lugar de vitória, ela vai te levar para um lugar de mudança de vida. Vão ter desafios, vão ter obstáculos, vão ter barreiras no meio da nossa caminhada? É claro que vai. Deus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que Ele estaria ao nosso lado, independente do que acontecesse. E se Ele está ao nosso lado, vai ser leve. Olha o que a palavra vai dizer em Salmo 119, 105. Coloque esse versículo no seu coração. Abra o seu coração e coloque esse versículo no seu coração. Salmo 119, 105. Esse versículo é poderoso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A nossa intimidade com Deus cresce à medida com que a gente conhece a Deus. A nossa intimidade com Deus cresce à medida que a gente conhece cada vez mais a vontade de Deus, à medida que a gente conhece cada vez mais os princípios da palavra de Deus, à medida que a gente conhece cada vez mais tudo que Deus fez. E não tem como a gente conhecer tudo isso sem a gente mergulhar na palavra, sem a gente estar ali meditando, refletindo sobre a palavra, sem a gente estar mergulhando todos os dias na palavra de Deus. Talvez você me diz, João, mas eu não tenho o hábito ainda de ler a palavra de Deus. Como é que eu posso começar? Algumas dicas que são muito boas para vocês. Se você está aí agora, é bom até você anotar
algumas dicas para que você venha começar a sua leitura com a palavra de Deus vá para o seu quarto, vá para um lugar que tenha mais silêncio, para um lugar que seja mais tranquilo, para que você venha estar lendo a palavra. Se você conseguir, toma ali com um cafezinho. O cafezinho é bom para te dar o foco, com uma xícara de chá, lê bebendo alguma coisa. Anote os pontos que mais tocar o seu coração. Anote pelo menos um princípio ali durante a sua leitura que mais tocou o seu coração. Depois leia esse versículo outras vezes durante o seu dia. Passe a memorizar esses versículos. Como a palavra de Deus falou, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É a palavra que vai direcionando os nossos caminhos, cada um dos nossos passos para uma nova jornada de paz. E luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que vai iluminando o seu caminho. Já declarei isso aqui embaixo, isso é poderoso demais. Luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Já declarei isso aqui embaixo. Luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Então, é sobre você reservar esse lugar, esse tempo. É sobre você mudar, talvez, a linguagem da sua Bíblia. Tente pegar a Bíblia na linguagem atualizada, na linguagem de hoje. Ela é uma linguagem muito fácil e muito mais tranquila para você estar lendo. Às vezes você vai ler a palavra e você não entende nada, porque ela está numa linguagem que é uma linguagem mais difícil de você entender. Pegue uma linguagem que é mais fácil. Tente ler num lugar ali que tenha menos barulho. Às vezes a gente vai ler ali próximo da rua e tem muito barulho e a gente não consegue se concentrar. Então tente ler em algum lugar da sua casa que tenha menos barulho. Reserve o local ali da sua casa que tenha menos barulho. Nem que você tenha que acordar 5 minutinhos mais cedo durante o seu dia. Isso também é algo muito importante, tá, irmãos? Muitas das vezes as pessoas querem começar a colocar um hábito em prática e elas não conseguem, porque elas querem começar a colocar esse hábito em prática fazendo já de uma forma muito intensa por dia. Eu já li a Bíblia mais de 6 vezes, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, e hoje eu leio 24 páginas por dia mais ou menos, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lia 2 páginas por dia. E você pode começar dessa forma. Se você ler 3 capítulos por dia da Bíblia, em 1 ano você terminou a Bíblia inteira. Então não é sobre a velocidade, é sobre a constância. Já declarei isso aqui embaixo. Não é sobre a velocidade, é sobre a constância. Quanto mais você vai se alimentando todos os dias da palavra de Deus, naturalmente você vai aumentando o número de páginas. Como eu falei, hoje eu leio 24 por dia, mas eu comecei lendo 2. E aos poucos, como eu fui começando a ler 2 por dia, eu fui aumentando esse número. Então coloque uma meta hoje para você. Isso é algo muito bom para a nossa mente. A gente colocar metas claras. A partir de hoje, eu vou ler todos os dias 2 páginas. Eu vou ler hoje todos os dias 3 capítulos. Mas tenha isso como objetivo. E leia independente do que tenha acontecido no seu dia. Leia independente do que tenha acontecido na sua jornada. Às vezes você lê 3 capítulos, você lê 2 páginas, vai ser ali 5 minutos do seu dia. Vai ser 5 minutos que você ia gastar ali no TikTok, vão ser 5 minutos que você ia gastar rolando o seu celular, que não ia mudar nada na sua vida. Mas agora você se alimentar todos os dias da palavra de Deus, eu tenho certeza que vai mudar a sua história. Como eu falei, não é sobre a velocidade, não é sobre você ler muitas páginas ali ao dia, não é sobre você ter 3, 4 horas de orações, óbvio. Se você conseguir ter esse tempo é ótimo, mas é muito mais sobre a constância, é muito mais sobre você praticar todos os dias. Como eu falei, é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer para nossa história, é isso que Deus quer para nossa jornada, é essa constância, é esse relacionamento que nós teremos com Ele diariamente. A intimidade de Deus só vem a partir de a gente conhecer Ele cada vez mais. Assim como uma pessoa que a gente conhece. A gente vai ter intimidade com essa pessoa conforme a gente conhecer ela cada vez mais. E assim também é com Deus. Conforme a gente vai conhecendo cada vez mais Ele, a gente vai vendo o amor que Ele tem por nós. Nós vamos vendo tudo que Ele fez por nós pela nossa vida. E quanto mais a gente vai conhecendo Ele,
a partir da palavra, quanto mais a gente vai mergulhando na palavra, cada vez mais a gente conhece quem realmente é Ele e cada vez mais a gente vai tendo intimidade com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Amém? E o nosso a nossa terceira e última prática, o nosso terceiro e último hábito para que você venha ter muito mais intimidade com Deus é o jejum de forma de consagração. Como eu falei para você, hábitos simples, mas que são sobrenaturais. Hábitos simples, mas que se você colocar em prática, você vai mudar, você vai transformar completamente a sua história e a sua jornada. Quando a gente jejua, nós estamos ali enfraquecendo a nossa carne e deixando o nosso espírito mais fortalecido. Quando a gente jejua, a gente está cada vez mais sensível ao Senhor, a gente está cada vez mais sensível a Deus. O jejum é uma prática poderosíssima. O próprio Jesus disse, existem certas castas de demônios que só saem com Jesus. Para que a gente venha levar a nossa vida espiritual para um novo nível, a gente precisa jejuar. Mas algo que é muito importante para você, tome cuidado com o jejum. O jejum é uma prática muito importante, é uma prática que é poderosíssima, mas tome cuidado com ela. Eu já vi muitas pessoas que elas começaram a fazer jejum, que quando foi a primeira vez que elas foram fazer jejum, elas jejuaram já 24 horas. Aí isso é muito perigoso, principalmente para você que toma algum medicamento hoje. Você precisa ter ali um auxílio médico, você precisa ter ali um médico olhando para você, te auxiliando. Então o jejum ele é uma prática poderosa. É uma prática que vai te levar a um novo nível espiritualmente. É realmente uma chave espiritual para que você venha elevar a sua vida e a sua jornada para um novo nível. Só que é muito importante você tomar cuidado. E você ir começando aos poucos. E como eu falei, caso você tome algum remédio, caso você tenha algum problema de saúde, problema na tireoide, problema de pressão alta, é muito importante que você vá fazer os seus jejuns acompanhado com algum médico, acompanhado com alguém ali que está de olho na sua saúde, porque pode sim vir a fazer mal. Ele não faz mal para a nossa saúde, mas como a gente não está acostumado a fazer, conforme a gente for fazer nas primeiras vezes, pode ser que venha fazer mal para nós. Por isso eu sempre aconselho todos vocês a começarem aos poucos. Já declara aqui embaixo, jejum é aos poucos. Já declara isso aqui embaixo, jejum é aos poucos. É sobre você começar tirando uma refeição, por exemplo. Sobre você cortar o cafezinho da tarde. Às vezes você toma ali o seu cafezinho da tarde, que é um café com pão, com queijo. É sobre você tirar esse café ali da tarde. Sobre quando você for tirar esse café da tarde, você abrir o seu jejum, entregando ele a Deus, orando, Pai, eu estou jejuando para ter aqui mais intimidade com o Senhor, eu entrego esse jejum ao Senhor. É sobre quando você terminar esse jejum, você fechar. Não faça como seu primeiro jejum, um jejum de muitas horas. Como eu falei para vocês, isso pode vir a fazer mal para você. Tem que ter muito cuidado com isso. Não faça do seu primeiro jejum um jejum de 24, 48 horas. Faça ali aos poucos, mas é sobre você entender que é também uma prática muito importante que você precisa fazer. O próprio Jesus, quando ele foi começar o ministério dele, ele foi levado para o deserto, ele ficou 40 dias ali em jejum. Ele ficou 40 dias ali sem comer nada. Então isso mostra para nós o quão é importante o jejum. Quando a gente jejua, a gente fica muito mais focado em Deus, a gente fica muito mais sensível espiritualmente. A nossa carne, ela vai sendo fortalecida e o nosso espírito fica cada vez mais vivo. A gente passa a ficar mais sensível sobre a nossa oração, a gente passa a ficar mais sensível com a palavra de Deus. Então, o jejum ele é uma ferramenta, uma arma poderosíssima para que a gente venha elevar a nosso nível espiritual para um novo nível. A Lúcia comentou, normalmente se faz inicialmente 3 horas. Exatamente. Você pode estar fazendo o seu jejum que você está fazendo a primeira vez só por 3 horinhas. A Nogueira comentou, eu faço de 3 horas. Exatamente. Você pode começar com um jejum de 3 horas. Abrir o jejum, orando, entregando ele a Deus
e depois encerrar o jejum orando também. O mais importante não é justamente o tempo, é o que você faz durante esse tempo. O mais importante não é o tempo, é o que você faz durante esse tempo. É muito importante durante esse tempo de jejum você ficar ali alimentando a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus. É muito importante você ficar ali em oração. É um tempo de consagração a Deus. Se você tirar ali um dia para ficar umas horas sem comer e ficar esse tempo ali só mergulhado na palavra do Senhor, mergulhado a palavra de Deus, você vai ver como você vai ficar muito mais sensível, você vai ver como isso vai abençoar demais a sua jornada e como você vai ter muito mais intimidade com Deus durante esse tempo. O jejum é como se a gente estivesse desligando os ruídos do mundo para ouvir a voz de Deus. É como se a gente estivesse desligando tudo aquilo que nos afasta do Senhor para que a gente esteja cada vez mais se aprofundando de Deus. Como se a gente estivesse num lugar onde tem muitas vozes e a gente quer ouvir a voz de Deus. O jejum é o que faz com que a gente venha ali focar e centralizar a nossa mente e o nosso coração na palavra de Deus. É como se a gente estivesse ali com o rádio numa estação errada e a gente coloca ali na estação certa. Quando o rádio está na estação errada, a gente só escolhe ruído, a gente só ouve ruídos. Agora, quando a gente coloca esse rádio na estação certa, a gente passa a ouvir de forma clara a voz de Deus. A gente passa a estar cada vez mais sensível à palavra do Senhor. Então escolha hoje, algum dia da sua semana, prepare, separe um dia da sua semana para que você venha estar jejuando. Como eu falei aqui para vocês, pode ser 3 horinhas, pode ser uma refeição que você vai deixar de fazer e fique ali esse tempo em consagração ao Senhor. Pegue um dia que você está mais tranquilo, um sábado ou um domingo. Tire um tempinho para você estar ali em consagração ao Senhor. O que eu gosto de fazer, eu sempre vou nos cultos de domingo em jejum, mas eu tenho mais prática com jejum. Mas eu sempre vou nos domingos em jejum, aí eu fico durante a manhã inteira jejuando. O culto, quando eu vou em jejum, ele é completamente diferente. Sempre que eu vou no culto em jejum, eu fico muito mais sensível, a palavra entra muito mais no meu coração, o louvor passa a ser muito mais forte. É um culto que é diferente. Quando eu vou para o culto e eu me alimento bem antes, o culto é diferente. Isso mostra para nós o quão é forte o jejum e como ele faz parte da nossa jornada. Então dedique esse tempo durante o jejum, a oração, a leitura bíblica, a você assistir coisas que são em Deus. Consagre esse jejum ao Senhor, que eu tenho certeza que esse jejum vai te levar a um novo nível de profundidade na sua oração com Deus. Esses eram os 3 hábitos que eu ia trazer aqui para vocês, sobre você colocar eles em prática e ter constância com esses 3 hábitos aí diariamente na sua jornada. Como eu falei para vocês, o mais importante não é a velocidade, o mais importante não é sobre você ler um livro inteiro da Bíblia amanhã, mas o mais importante é você ler a Bíblia todos os dias. O mais importante não é amanhã você fazer uma oração de 3, 4 horas, o mais importante é você orar todos os dias. O mais importante não é sobre você fazer um jejum de 24 horas e nunca mais fazer jejum. O mais importante é você ter essa constância no jejum. E como eu falei, se você nunca fez, não há problema nenhum em você começar aos poucos. Não há problema nenhum em você começar lendo 3 capítulos por dia da Bíblia. Não há problema nenhum em você começar a ler a Bíblia ali aos poucos. Não há problema nenhum em você começar ali a orar, orando 3 minutos por dia. O mais importante é você começar, é você ter essa constância diária na sua jornada. Aí cada vez mais você vai ir aumentando aos poucos. Aí cada vez mais você vai ver que você ler 2 páginas da Bíblia por dia vai ficar fácil. No começo pode ser algo muito difícil, mas conforme você faz isso por uma semana, por um mês, você vai ver que é pouco 2 páginas por dia. Aí naturalmente você vai aumentando e naturalmente você vai ver que você vai ter muito mais intimidade com Deus. Como eu falei, Deus tem milagres, bênçãos, coisas grandiosas reservadas da parte dele para a sua história e para a sua vida.
mas muitas das vezes a gente só vai viver isso que Ele tem reservado para nós a partir da gente seguir esses princípios. Esses 3 princípios que eu trouxe para vocês hoje são justamente esses: oração, cultivar a oração intencional diária, se alimentar com a palavra de Deus, alimentar sua mente, o seu coração com a palavra de Deus e consagrar a sua vida em jejum. Eu vou terminar com Jeremias 29:13. Eu já vou fazer uma oração por você e com você. Jeremias 29:13 vai dizer: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Amém? É sobre a gente procurar a Deus de todo o coração. E talvez você me diga: João, como é que eu vou procurar a Deus? A partir desses 3 hábitos que eu trouxe para você hoje: oração, leitura bíblica e jejum. Deus derrama milagres para aqueles que estão procurando. Deus derrama daquilo que Ele tem de melhor para aqueles que o estão procurando de coração aberto, de coração sincero. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Abra o seu coração, coloque toda a sua fé nessa oração. Você viu aqui a importância que é a nossa vida de oração. Eu vou fazer uma oração aqui com você que eu tenho certeza que ela vai te abençoar. Abra o seu coração, coloque toda a sua fé nessa oração, para que Deus venha derramar da fé, para que Deus venha derramar da força, para que Deus venha derramar das bênçãos dele sobre a sua história e sobre a sua jornada. Não é sobre religiosidade. Você viu que eu não falei sobre religiosidade, eu não falei sobre religião aqui em momento nenhum. É simplesmente sobre a palavra de Deus. É ela que é poderosa, é ela que muda, é ela que transforma e é ela que vai mudar completamente a sua história e a sua jornada. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai amado, nós te pedimos, ó Pai, nesse momento, que nós venhamos, Senhor Jesus Cristo, nos gastar cada vez mais, ó Pai, na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura bíblica. Lhe peço, Senhor Jesus Cristo, derrama cada vez mais, ó Pai, das revelações sobre o coração de cada filho, cada filha tua que está aqui, ó Pai. Que a partir da vida de oração dele, dela, o Senhor venha dar as direções que vão mudar a história e a jornada dele, dela. Que a partir das direções, ó Pai, que o Senhor der para a vida do seu filho, da sua filha, eles venham viver, ó Pai, da tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Que o Senhor venha, ó Pai, cada vez mais direcionar a partir da sua leitura. Que o Senhor venha, ó Pai, falar cada vez mais com eles a partir da vida de oração. E que a partir do Senhor falar com eles, eles venham, Pai, viver a transformação, a mudança completa que somente o Senhor poderia dar para eles. Que a partir, ó Pai, da vida de oração, eles venham ter cada vez mais sensibilidade com o Senhor. Mantenha, ó Pai, o foco e o coração deles naquilo que realmente importa, que é no Senhor, ó Pai. Faça com que os corações deles não venham desviar, que o seu coração não venha desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que você venha cada vez mais se jogar naquilo que é importante, que é no Senhor, que é na sua vida com Deus. Que a sua vida de oração venha te levar a um novo nível de intimidade com Deus. Que a sua vida de leitura bíblica venha te levar a um novo tempo de proximidade com o Senhor. E a partir dessa proximidade, Deus vai derramar de uma porção de milagres e bênçãos muito maiores do que um dia você poderia imaginar ou sonhar. A partir da sua vida de oração, Deus vai derramar cada vez mais da paz dele, que excede todo entendimento. A partir da sua vida de oração, Deus vai derramar cada vez mais da felicidade, da alegria que somente Ele poderia derramar sobre você, sobre a sua história e sobre a sua jornada. A partir da sua vida de oração, a partir da sua consagração ao Senhor, Ele há de cada vez mais te dar as melhores soluções sobre a sua vida financeira, Ele há de te dar as melhores soluções sobre o seu casamento, Ele há de te dar as melhores soluções sobre a sua vida profissional. A partir da sua vida de consagração ao Senhor, Ele há de abrir portas sobrenaturais que somente Ele poderia abrir. Que você venha cada vez mais se gastar em jejum,
que o jejum te leve a um novo nível de intimidade com Deus, que o jejum te ative sobre os seus dons espirituais, que o jejum te leve a um novo nível de proximidade com o Senhor, que essas 3 práticas venham ser práticas que você venha fazer com amor, não com obrigação, mas que você venha fazer por devoção a Deus, mas porque você vai fazer, porque você é grato por tudo aquilo que Deus já concedeu sobre você, por tudo aquilo que Deus já concedeu sobre a sua vida, mas Deus ainda tem mais sobre você, Deus ainda tem mais sobre a sua vida, e eu profetizo que quanto mais você buscar a Deus em oração, quanto mais você buscar a Deus a partir da leitura bíblica, quanto mais você buscar a Deus em jejum, cada vez mais Ele vai derramar de uma porção dobrada de milagres e de bênçãos sobre a sua história, sobre a sua jornada. Que Deus venha cada vez mais mudar e transformar o seu coração para que você venha vivenciar a vontade dEle. Que Deus venha tocar cada vez mais sobre o seu coração, te dando uma fé inabalável, te dando uma força que você nem saberá de onde que veio, vindo dos céus, vindo diretamente da parte do nosso Deus, para que você venha enfrentar tudo aquilo que vem contra você, tudo aquilo que vem contra a sua caminhada. Pai, faz cair por terra todo ataque do inimigo que tenta, Pai, fazer com que eles não venham se gastar em leitura bíblica, que tenta fazer com que eles não venham, Pai, se gastar em oração. Tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que é distração, tudo aquilo que não advém do Senhor, tudo aquilo que não é de Ti, ó Pai, que eles venham cada vez mais viver uma vida de acordo com a palavra, que eles venham cada vez mais, ó Pai, alimentar a mente e o coração deles com a Tua palavra, para que a fé, a força deles venham ser renovadas diariamente. Abre, ó Pai, cada vez mais o entendimento de cada filho, cada filha Tua que está aqui. Abre, ó Pai, cada vez mais o coração dele, dela, para que eles venham se gastar na vida deles de consagração ao Senhor, para que a partir de hoje não venha faltar da paz, não venha faltar da alegria, não venha faltar da provisão do Senhor. Que esses hábitos, ó Pai, venham se tornar hábitos que eles nunca mais irão largar. Que esses hábitos, ó Pai, venham se tornar hábitos que vão mudar, transformar a história, a vida e a jornada deles a partir de hoje, para que eles venham viver o melhor ano da história, da jornada deles. Para que esses hábitos, ó Pai, não venham mudar somente a história deles, mas a história de todos aqueles que estiverem ao redor deles. Assim nós te pedimos tudo isso, Pai, crendo que o Senhor sempre concede aquilo que nós pedimos com fé. Erga uma das suas mãos e declare: eu creio, eu tomo posse. Assim nós te pedimos tudo isso, crendo que o Senhor sempre concede aquilo que nós pedimos com fé, no nome do Teu Filho poderoso e santo, Jesus Cristo. E você diz: amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Irmãos, agradeço imensamente pela presença de cada um de vocês. Que Deus venha abençoar imensamente você, a sua vida e a sua jornada. Nós vamos começar a colocar as lives completas no nosso YouTube. Para você que entrou no meio aqui da nossa live, eu vou começar a colocar as lives inteiras lá no nosso YouTube. Vai ser uma bênção para você, eu tenho certeza que vai te ajudar imensamente, tá bom? Então não percam lá o nosso canal do YouTube. Vou deixar todos os dias a live lá guardada para que você venha assistir ela inteira novamente, para que você venha parar, anotar cada um dos princípios. Fique em paz, fique com Deus, que Deus venha abençoar imensamente você, a sua história e a sua jornada. Deus tem mais sobre você, Deus tem mais sobre a sua história. Lembrando também, para você que quer fazer parte do nosso evento que nós vamos fazer domingo, o evento que nós vamos fazer sobre o fim do medo, para você que quer enfrentar o medo, para vivenciar uma nova jornada de paz, felicidade e propósito, é só você clicar no link que está aqui na minha bio, me chamar para que eu venha te falar um pouco mais sobre esse nosso evento. Tenho certeza que ele vai ser um marco, uma divisão sobre a sua história, sobre a sua jornada. Vai ser um evento que vai mudar, transformar a sua história e a sua jornada para uma nova caminhada de paz,
felicidade e propósito que Deus tem para a sua jornada, que Deus tem para a sua caminhada, para que você venha estar fazendo parte desse nosso evento. É só você clicar no link que está na minha bio. Eu tenho certeza que esse evento vai te abençoar imensamente a uma nova caminhada de paz, felicidade e propósito que Deus tem para a sua jornada. Amém, irmãos? Fiquem em paz, fiquem com Deus, que vocês venham vivenciar o melhor dia, o melhor dia da sua história, o melhor dia da sua jornada. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Me chamem lá no link que está na minha bio para vocês fazerem parte do nosso evento. Live todos os dias aqui no nosso Instagram. Que Deus venha abençoar imensamente você, a sua história e a sua jornada. Fiquem em paz, fiquem com Deus e lembrem-se, Deus tem algo novo para a sua história. Fiquem em paz. Até a próxima, irmãos.